Tem um ditado popular que diz assim, né? Se arrependimento matasse, eu estaria morto. Não é isso? Hoje nós iremos ver que o arrependimento, ele traz vida, e vida em Cristo Jesus. Jonas, capítulo 3. Assim diz a santa palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui está a Tua palavra, Senhor. Aqui estamos nós. Nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos do Teu alimento. Nós precisamos do Teu Espírito Santo nos dando entendimento. Pai, como somos dependentes do Senhor. E ao Senhor que clamamos. Nos ajuda, Pai. Nós já pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós já louvamos ao Senhor. Pai, fala conosco. Porque para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Nos ajuda, Senhor. Nos alimenta. Nos encoraja. Que possamos ver todo o amor do Teu Filho Jesus nesta mensagem. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, impactados com a Tua palavra e vivendo conforme o nosso Senhor Jesus. E é no nome dele que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, deixa eu iniciar fazendo uma pergunta. Qual foi a última vez que você se arrependeu de algo, mas se arrependeu de forma verdadeira? Qual foi a última vez? Porque, infelizmente, nós vivemos em uma época em que o arrependimento se tornou algo raro, infelizmente. O que se vê nas redes sociais e em meio à política e outras coisas é que as pessoas cometem erros e elas não se arrependem, infelizmente. E o problema de não se arrepender é porque quando o homem ele não se arrepende, ele perde a necessidade de Deus. Porque entendemos que a palavra é a nossa regra de fé em prática e nós desobedecemos ao Senhor e tratamos como algo normal. De certa forma, nós perdemos a necessidade de viver conforme essa palavra. Mas nós somos chamados a nos arrependermos
dos nossos pecados. Eu quero falar sobre arrependimento hoje com os irmãos. E, amados, a falta de arrependimento tem feito famílias serem destruídas. Um dia como o de hoje, que se comemora o Dia das Mães, quantos filhos, quantas mães, por não se arrependerem, por conta de orgulho, nem mesmo se falaram durante o dia de hoje. Percebe que a falta de arrependimento, ela traz danos à sociedade, traz danos à família. E esse tema, arrependimento, por vezes até não é tratado no âmbito da igreja. Talvez é melhor falar na igreja sobre bênçãos, sobre vitórias, mas pouco se fala sobre arrependimento. Arrependimento. O nosso Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, habitando entre nós, por vezes ele chamou o povo ao arrependimento. E ali, pessoas tinham as suas vidas transformadas, porque o Senhor Jesus falava a palavra, o pecado era exposto, e o arrependimento era exigido pelo Senhor Jesus. Arrependimento. E é o que nós podemos ver aqui no livro do profeta Jonas, que esse tema, arrependimento, é algo que salta aos olhos. Aqui, o povo de Nínive, um povo perverso, alheio a Deus, esse povo recebe uma mensagem, esse povo recebe uma palavra divina e algo extraordinário acontece. Eles creem na palavra, eles se arrependem dos seus pecados. E é o que eu quero falar com os irmãos essa noite, com o tema da mensagem é: Deus é misericordioso para perdoar pecados. Arrependa-se. Deus é misericordioso para perdoar. Arrependa-se dos seus pecados. Primeiro, nós iremos ver que, apesar de nós, apesar de sermos pecadores, o Senhor sempre envia uma palavra divina. E esse é o primeiro ponto. Ouvindo a palavra divina. Volte seus olhos aí para os versículos de número 1 e os versículos de número 2. Perceba que Jonas ele recebe uma palavra. O texto diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Amados, o texto fala aqui que Jonas recebe uma segunda palavra. Pela segunda vez, o Senhor fala a Jonas. Deus dá uma nova oportunidade a Jonas. Se você voltar, eu peço que você volte para o capítulo de número 1, na qual nós iremos ver que Jonas ele recebeu uma primeira palavra. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas recebe uma mensagem do Senhor, uma palavra dizendo: vá até a cidade de Nínive. Mas o texto é bem claro que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Ele estava destinado, ele queria e desobedeceu ao Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, imagina aqui a cidade de Nínive como sendo em Fortaleza.
E Deus diz, vá à cidade de Nínive. Tarsis, que é a cidade na qual Jonas foi, é como se ele fosse lá para o Parambu. É totalmente distante. Jonas, ele queria desobedecer ao Senhor. Como a palavra é bem clara. Ele fugiu da presença do Senhor. Mas, irmãos, Deus é misericordioso. Deus, em sua bondade, ele renova a missão de Jonas. Apesar de Jonas ter desobedecido, o Senhor dá uma nova oportunidade. Volte lá para o capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, a segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. Então, Jonas agora, ele recebe uma segunda oportunidade, ele ouve a palavra divina e ele vai até a cidade de Nínive. Só que aí, os ninivitas, eles recebem também uma palavra divina. Só com uma palavra dura. Olha os versículos 3 e 4. Aí em Jonas 3, o texto diz, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Agora perceba a má vontade do pregador. A cidade, se você caminhasse por ela, era 3 dias para percorrer. Jonas fez o serviço de 3 dias em um dia. Imagina Jonas chegando nas praças, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ia nas ruas, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E correndo. Serviço de 3 dias, com a má vontade, Jonas fez em um dia. Agora entenda o contexto aqui, irmãos. Nínive é uma cidade na qual Deus fala que era uma cidade em que a maldade deles tinha sumido. O texto fala, a malícia subiu até mim. E Nínive era conhecido pela ruindade mesmo, pela maldade. Imagina, existem coisas que eu não posso falar aqui porque tem crianças, mas eu vou tentar falar algumas coisas para vocês como exemplos da maldade dos ninivitas. Por exemplo, quando eles guerreavam contra outras nações, e ali eles pegavam as pessoas de outras nações como escravos, por vezes eles mutilavam em praça pública. Por vezes eles arrancavam os olhos dos inimigos. Eles queriam mostrar para todos que eles eram poderosos. E para isso eles faziam essas ruindades. Tiravam o couro de uma pessoa viva. Pegavam escorpiões vivos e colocavam nas partes íntimas das mulheres e costuravam. Pela cara dos irmãos, já percebe que era um povo perverso. E isso é o que eu posso falar para os irmãos. O que acontece? Deus vai e envia uma palavra para essa cidade. Uma cidade perversa, uma cidade alheio a Deus. E é possível que Jonas, ou os familiares de Jonas, tenham sofrido algo dos ninivitas. Agora, o Senhor diz, vai àquela cidade perversa e clama contra ela. Esse pode ser o motivo em que Jonas não quisesse ter ido pregar lá. Mas veja o conteúdo da mensagem. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Meus irmãos, tome por exemplo, imagina você receber um diagnóstico. Daqui a tanto tempo, você tem tanto tempo de vida. É algo pesado. Imagina, o médico chegar para mim, para você, você tem tanto tempo de vida. É algo pesado, irmãos.
E foi essa a mensagem que os ninivitas receberam. Daqui a 40 dias, a cidade de vocês será destruída. Imagina você sabendo, daqui a 40 dias, a cidade de Boa Viagem vai ser destruída. Imagina o sufoco aqui. A correria, a conversa. Gente, está sabendo? Passou aqui um profeta dizendo que a cidade de Boa Viagem vai ser destruída daqui a 40 dias. E a população ouviu essa mensagem. A população ouviu a palavra divina. Já trazendo uma aplicação para nós. Os ninivitas e Jonas foram privilegiados em receber a mensagem de Deus. Eles foram privilegiados porque os ninivitas, por exemplo, Deus poderia ter destruído e ele continuava sendo santo. Ele ia destruir um povo perverso. Mas não. Deus envia uma palavra para aquela cidade. Percebe a misericórdia do Senhor? Com Jonas. Jonas, ele desobedeceu ao Senhor. Aí Deus, em sua misericórdia, faz o quê? Dá uma nova oportunidade. Uma segunda palavra. Trazendo uma aplicação para mim e para você. Nós não somos diferentes de Jonas. Quantas vezes o Senhor envia uma palavra para mim e para você, e continuamos no mesmo pecado. Não nos arrependemos. Nós não somos diferentes de Jonas. Não somos. Quantas vezes o Senhor nos orienta em sua palavra, nas mensagens, não faça isso. Nós desobedecemos. Não peques nisso. Nós desobedecemos. Por vezes nós olhamos as crianças mais novas que tendem a ter dificuldade de obedecer. Mas nós não somos diferentes dessas crianças. Nós somos desobedientes. Mas Deus, em sua misericórdia, novamente te envia uma palavra para que eu e você venhamos a nos arrepender, a largar os pecados de estimação. Reflita. Deus novamente te envia uma palavra. A questão é, você vai sair por aquela porta continuando pecando deliberadamente? Ou vai se render aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, eu entendi, eu ouvi a tua palavra, e eu sei que eu tenho pecado nisso, eu tenho pecado naquilo. Pai, eu entendi. E tenha certeza, Deus te perdoa. Deus nos perdoa. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Existe perdão. Nós somos chamados ao arrependimento, mas existe perdão. Cristo, que deu a vida por você, que se entregou por você, é Ele quem te perdoa. Então, sabendo disso, se volte para Ele, se volte para o Salvador. Pare de viver pecando deliberadamente. O Senhor nos chama a nos arrependermos. A nos arrependermos. Não trate essa palavra como se fosse para alguém que nem está aqui. Ah, como eu queria que fulaninha estivesse aqui. Ah, como eu queria que fulano estivesse aqui. Não, é para mim e para você. É para mim e para você. Deus conhece a cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome. E Ele tem cuidado de mim e de você. E a mensagem que Ele nos traz hoje é o quê? É de arrependimento. Arrependimento. E é tão maravilhoso, tão lindo, que Ele nos perdoa. Cristo nos perdoa. Sabe, quando se fala da cruz de Cristo, dele pregado na cruz, de toda a humilhação, foi real. Para quê? Para que eu e você
tivéssemos vida nele. E para isso, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E devemos ter fé em Cristo Jesus. O tema da mensagem é que Deus é misericordioso para perdoar. Arrependa-se dos seus pecados. O primeiro ponto é ouvindo a palavra divina. E nós ouvimos a palavra divina. O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos é mudando o proceder pecaminoso. Volte seus olhos aí para o versículo 5 do capítulo 3. Nós iremos ver que homens perversos, eles mudaram suas atitudes. Versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Perceba aí no versículo 5. Olha o que o Senhor nos diz. Os ninivitas, eles creram em Deus. Eles acreditaram na palavra do profeta de que daqui a 40 dias aquela cidade seria destruída. Eles creram nisso. Com certeza era o comentário da cidade: rapaz, daqui a 40 dias acabou tudo. Eles creram. Não é algo que eles escutaram e não deram a mínima, não. Eles creram. E é tão perceptível que eles creram que eles tiveram uma mudança de postura. Um povo pecaminoso que se divertia mutilando pessoas. O texto fala que eles proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco. Eles tiveram uma atitude de mudança. Um povo pecador mudou o proceder pecaminoso. E não foi somente a população, não. Olha o versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Então, não foi somente a população. O rei, ele acreditou na palavra. Ele entendia que daqui a 40 dias, a cidade na qual ele reinava seria destruída. E a atitude do rei foi de humildade. Sentar sobre cinzas, vestir-se de pano de saco. Agora imagine, irmãos, um rei. Imagina você vestir as vestes de um rei. Deve ser algo confortável, não é? Imagina você vestir as vestes reais. Deve ser algo confortável. Deve ser algo que você toca assim, um tecido maravilhoso, não é? Aí esse rei, ele entendeu o quanto ele era pecador, o quanto as suas atitudes eram pecaminosas. Ele retira as vestes reais e esse rei, ele se veste de pano de saco. Esse rei, em atitude de humilhação, ele senta sobre cinzas. Imagina o rei da Inglaterra agora, o rei Charles. Um rei vestido de pano de saco de açúcar, sentado sobre cinzas. Eu não consigo imaginar essa postura. Mas esse rei, ele fez isso. Retirou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinzas. É algo humilhante, não é? Não é algo humilhante? Nenhum de nós aqui somos reis. Mas seria humilhante para mim e para você vestir de pano de saco. E foi algo humilhante para esse rei. Mas nada é comparado à humilhação do Rei dos Reis. Nada é comparado à humilhação que Cristo teve. Cristo em sua glória, sendo Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele veio até nós. Foi humilhado, cuspiram nele. Imagina ele lá pregado na cruz e as pessoas dizendo: desce, salva-te a ti mesmo, zombando.
O que esse rei de Nínive passou é algo humilhante, mas nada é comparado a que o rei dos reis passou. E essa humilhação que o Senhor passou foi por mim, foi por você. Ele se humilhou. Ele se humilhou. O rei de Nínive, ele teve essa mudança de postura. Ele mudou o seu proceder pecaminoso e ele fez um decreto à cidade. Olha os versículos 7 e 8. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem de coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então o rei faz esse decreto. Mas olhe atento para o versículo número 8. Aí, ele diz, e clamarão fortemente a Deus. Não é que eles devem clamar a Deus, não. Quando olhamos na língua original, existe uma ênfase. A ideia é de um desespero. Clamem, clamem a Deus fortemente. Não é simplesmente clamar. Clamem a Deus fortemente. Existe aqui o entendimento, eles creram. Eles sabiam que daqui a 40 dias toda a cidade seria destruída. E o rei decreta, daqui a 40 dias, Nínive deve se arrepender dos seus caminhos, se converter. A ideia do numeral 40, quando você vê o número 40 na Escritura, é uma prova a ser seguida. Assim como foi Jesus no deserto, em 40 dias, o povo de Israel no deserto, e agora os ninivitas, daqui a 40 dias, eles seriam destruídos. Mas essas pessoas, eles ouviram a palavra divina e eles mudaram o seu proceder pecaminoso. Trazendo uma aplicação para mim e para você. E fica atento no que eu vou dizer agora. Nós, não está com muito tempo, e nós passamos por um momento de pandemia. E eu não sei para os irmãos, mas para mim foi um momento doloroso. Eu perdi pessoas próximas, pessoas amadas. Foi um momento difícil. Não foi um momento fácil. Só que o que se percebia em alguns crentes era um desespero. E agora? O que será? Como é que vai ser? Esse vírus aí, um desespero. Como se não houvesse um amanhã. E agora? Alguns crentes ficaram dessa forma, desesperados, porque a notícia que chegou é que o vírus era algo mundial. O desespero de alguns. E agora? Como será? As pessoas passavam gel, tentavam fazer de tudo, porque existia um desespero. Amados, lógico que o desespero existiu. Ninguém sabia o que era. Mas mesmo depois de saber o que era, existiam pessoas crentes que continuavam desesperadas. Como se não houvesse um amanhã. Como se o Senhor Jesus não estivesse preparando uma mansão celestial para nós. O cuidado deveria existir. Mas não o desespero, como se não houvesse amanhã. Então, uma palavra foi ouvida e as pessoas mudaram de vida. Mudaram a maneira de viver. Ok.
Preste atenção. Por vezes, nós ouvimos a palavra divina e continuamos a viver como se ela não fosse nossa regra de fé e prática. Deixa eu me dar um exemplo. Deixa marcado aí Jonas. Vamos até Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 43. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 43. Marcos 9, a partir do 43. Acompanhe a leitura, por favor. Olha o que o texto diz. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que os dois pés e seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Perceba que nós somos chamados a ter uma mudança de vida. Lógico, ninguém deve sair daqui arrancando o olho, cortando a mão, cortando o pé. Não é disso que eu estou falando. Mas o que nós podemos perceber aqui é que o pecado, como sendo uma força destrutiva, ele não deve ser tolerado. Nós não devemos tolerar os nossos pecados. Nós somos chamados a mudar de vida. E o texto é bem claro. Aqueles que vivem pecando deliberadamente, o destino é o quê? É o inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Só que, diante da palavra que é bem clara, as pessoas não estão nem aí. A mensagem de um vírus é um desespero. E agora? Como é que vai ser? Mas a mensagem que diz, se você não se arrepender dos seus pecados, não ter fé em Cristo, você vai para o inferno. Essa mensagem não impacta alguns. Trata como se fosse algo normal. Só que Deus, em sua palavra, nos diz que as ovelhas do Senhor, elas ouvem a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém arrebata. As ovelhas do Senhor ouvem a voz dele. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor? Se você não tem ouvido a voz de Deus, se ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, você está insensível à palavra do Senhor, se desespere, corra, busque a Cristo, busque o Salvador, busque enquanto se pode achar, mude o seu proceder pecaminoso. É essa a mensagem do Senhor para nós. Os ninivitas, eles creram. Volte lá para o texto de Jonas. Vejam a reflexão deles. Jonas, capítulo 3, versículo 9. Perceba a reflexão. Jonas 3, 9 diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles refletiram. Mas eles mudaram o proceder pecaminoso.
E nós devemos mudar o nosso proceder pecaminoso. Sabe aquela história de pessoas que dizem, não, ó, a partir de segunda-feira eu vou iniciar uma academia. Aí chega na segunda, não faz. Ou, não, a partir de segunda-feira eu vou fazer uma caminhada. E não vai. E ficam adiando. Não tem pessoas assim? O chamado ao arrependimento não é para ser feito dessa forma. Não é para amanhã. Não é para a semana que vem. É para hoje. O Senhor nos chama para nos arrependermos dos nossos pecados hoje. É um chamado urgente do Senhor. Lembra da história de Zaqueu? O Senhor vai até a casa de Zaqueu. Zaqueu ouvindo o Senhor Jesus. E Zaqueu, naquele momento, tem uma atitude de mudança. E é o que eu e você devemos ter. Uma atitude de mudança. Não viver como vivíamos antes de ter a Cristo. Antes de conhecer a Cristo. Nós somos chamados para mudar o nosso proceder pecaminoso. E assim, esperar no Senhor misericórdia. E é isso que os ninivitas esperaram. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito, que tinha dito lhes faria, e não fez. Deus entendeu. Deus percebeu a mudança daquele povo. Deus entendeu que eles creram na mensagem. E Deus foi misericordioso. Mas aí, olhando para o texto, alguém pode perguntar, mas pastor, Deus se arrepende? Como é isso? Nós sabemos que ele decreta, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Como é que ele se arrepende? Amados, Deus aqui utiliza de uma forma, fazendo uma comparação. Quando nós vamos falar com crianças, nós utilizamos uma linguagem para que as crianças possam entender, não é isso? Uma linguagem mais básica. Aqui é como se Deus se abaixasse para mim e para você e dissesse, não, eu falei isso, certo? E eu não fiz mais. E a palavra que ele utiliza é o arrependimento. Mas Deus, como bem na sua palavra diz, em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É uma linguagem que ele usa para que nós entendamos que ele disse que faria algo e não o fez. E amados, Deus reconhece a mudança. Tanto que no Novo Testamento, em Mateus 12, 41, Lucas 11, 30, o próprio Senhor Jesus, ele diz que houve arrependimento. Jesus diz, se levantarão no juízo e condenarão esta geração, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas se arrependeram. Os ninivitas se arrependeram. A pergunta é, hoje Deus falou comigo e com você. O que nós iremos fazer? Nós vamos sair por aquela porta, continuando pecando deliberadamente, não tendo cuidado com a língua, não tendo cuidado com o que nós ouvimos, não tendo cuidado com o que nós visualizamos. Como eu falei na introdução, hoje, como Dia das Mães, como é considerado, existem famílias que não se reuniram por falta de arrependimento. Mães com filhos, filhos com mães. É triste, mas infelizmente existe. Por orgulho, por falta de arrependimento. Um dia, nós teremos o dia do Senhor. Nós estaremos com o Senhor na glória.
e por falta de arrependimento, por falta de fé em Cristo Jesus, existirão pessoas que não vão participar do dia do Senhor, das bodas do Cordeiro. Mas o Senhor nos traz uma palavra. Não saia por aquela porta vivendo, pecando deliberadamente. Se volte para o Salvador, na certeza de que Cristo perdoa os nossos pecados. Ele te perdoa. Se você está aqui achando que não, pastor, o que eu fiz é algo pesado, o que eu fiz é algo que Deus não me perdoa, Cristo te perdoa. É uma certeza. E nós podemos ter essa certeza na sua palavra. Ele te perdoa. Se volte para Ele. Ele te perdoa. E vamos ter essa certeza olhando para a sua palavra. Abra comigo. E eu vou acabar a pregação com esse texto. Abra comigo, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Todos comigo, por favor. Tenha certeza que o Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9. Eu vou iniciar, os irmãos continuam. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Irmãos, vamos orar agora. Que seja um momento de confissão de pecados. Você e o Senhor, arrependa-se. E saiba que Cristo é misericordioso. Ele é fiel e justo para te perdoar. Oremos. Santo Deus e amado Pai, nós ouvimos a Tua palavra divina, Senhor. Nós ouvimos. Nos ajuda, meu Pai, a termos cuidado com a nossa língua, a termos cuidado com os nossos ouvidos, a termos cuidado com o que nós olhamos, com o que nós pensamos, com o que nós desejamos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a mudarmos o nosso proceder. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Pai, ajuda os meus irmãos que estão aqui. Se porventura, mesmo com essa palavra, ainda existem corações orgulhosos, que o Senhor possa quebrar todo esse orgulho, meu Deus. Para que essa pessoa possa se voltar para Ti. Que seja um momento de restauração, meu Pai. Restauração de vidas. Restauração de famílias. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Os ninivitas clamaram fortemente. E nós clamamos a Ti, meu Deus. Nos ajuda. Ser com cada um de nós. Eu te peço pelos meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, meu Pai. Mesmo aqueles que não estão aqui. Que essa igreja possa ser conhecida como pessoas que temem ao Senhor, que se arrependem dos seus pecados, que amam a Deus, que amam o próximo, que cuidam uns dos outros. Eu te peço, meu Deus, continua falando a este povo, continua alimentando este povo para a Tua glória, para a Tua glória. É assim que nós oramos. Pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos.